Olá meninas! Olá meninas! Hoje a gente vai falar sobre como os músculos interferem no emagrecimento. Eu sou a Bruna Oneda, sou especialista em menopausa. E o que significa isso? Significa que depois que eu fiz a faculdade de educação física, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado nesta área de menopausa e exercício. Então há 20 anos aí eu estudo menopausa e há alguns anos eu criei uma metodologia de exercícios baseada tanto nos meus estudos quanto em tudo que eu já tinha visto, praticado com as minhas alunas. Eu criei uma metodologia de exercícios que são específicos para a mulher na menopausa, que trazem dentro das aulas tudo aquilo que a mulher na menopausa precisa. Este é o programa pioneiro aí no Brasil, não existem outros programas tão específicos. Os que tem hoje são de professores que acabaram adaptando para a menopausa, porque viram que é um bom mercado. Mas eu, de fato, estudo menopausa há 20 anos. Em 2014, eu publiquei um livro, né? Ajudei a publicação de um livro de menopausa. Então, assim, eu tô há alguns anos aqui neste mundo e por isso eu criei essa metodologia, que são exercícios direcionados para mulheres na menopausa. E uma grande queixa da mulher depois dos 45 anos, independente dela estar ou não menstruando, é a questão das alterações que acontecem no corpo. Então o que a gente percebe é que tem um maior acúmulo de gordura. Então é muito comum de um dia para o outro a mulher começar a ganhar peso na balança, começar a perceber que o corpo tá bem diferente, uma mudança no corpo. Então, a gente que durante a vida inteira ganhou gordura no culote, ganhou gordura na coxa, aquela gordurinha em cima do joelho, a gente começa a perceber um acúmulo muito específico de gordura na região da barriga. E como a gente vem falando disso, né, nas últimas semanas, até por conta desta última turma que eu estou abrindo aí deste programa este ano, a gente vem falando bastante, muita gente me perguntando tal. E o que eu percebo, assim, que uma pergunta muito frequente é das mulheres que acham que até perderam peso, que se olham no espelho e parecem mais finas, mais magras. No entanto, a barriga tá ali e a barriga está muito maior. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer aqui e fazer esta live hoje para mostrar para vocês que está tudo interligado, que de fato, quando você tem poucos músculos, de fato, quando você percebe que os seus músculos estão indo embora, isso contribui para o aumento de gordura do seu corpo. Seja na barriga, como a grande maioria das mulheres, seja em regiões específicas, porque talvez você ainda não esteja na menopausa, então você ainda pode perceber que quando você perde músculo, você acaba acumulando gordura naquele lugar que você tem uma tendência a acumular, tudo bem? Então vamos entender um pouquinho o que acontece com o nosso corpo. Vou situar vocês na questão dos músculos. Então, assim, de fato, quando a gente tem algumas alterações nos nossos hormônios e os hormônios sexuais, hormônios produzidos pelos nossos ovários, eles diminuem em quantidade quando a gente chega perto dos 40 anos. Por que isso acontece? Porque os nossos ovários são órgãos endócrinos feitos para produzir hormônios, percebem em algum momento da vida que eles não têm mais por que ficar produzindo aquela grande quantidade de hormônios, porque teoricamente a mulher depois dos 45 anos ela não vai mais engravidar por uma série de razões fisiológicas. Então estes hormônios, que são hormônios específicos para a gestação da mulher, eles acabam diminuindo. Ao diminuir estes hormônios, a gente acaba tendo outros sintomas. Então, muitas de vocês podem estar sentindo muito calor, muitas de vocês perceberam que o corpo fica bem dolorido, muitas de vocês perceberam que não estão conseguindo dormir tão bem. Algumas de vocês perceberam uma diminuição na libido, na vontade aí de ter relações sexuais. E isso também está relacionado, de fato, à diminuição destes hormônios. Então, ao contrário do que se pensava antigamente, que esses hormônios eles eram única e exclusivamente feitos para a procriação,
a gente começou a perceber que estes hormônios, eles acabam interferindo em vários aspectos do corpo, inclusive a regulação central aqui do sistema nervoso central da temperatura corporal. Então, o que talvez você sentiu um calorão na época que você estava menstruada, que é quando a gente está com o estrogênio baixo, no nosso período fértil, vamos dizer assim, né? Enquanto nós menstruamos, nesta fase da vida, a gente começa a ter os calorões vários momentos do dia e da noite. Isso está relacionado, então, a essa regulação que o hormônio estrogênio faz no nosso sistema nervoso central. Descobriu-se também que este hormônio ele está presente nas nossas articulações, que são as nossas juntas. Descobriu-se que ele está presente nos nossos músculos, que nós temos receptores desses hormônios em várias partes do corpo. E por isso a gente começa a ter dores, a gente começa a perceber que o nosso joelho não é mais o mesmo, que a nossa coluna não funciona mais como funcionava antigamente e uma série de outras alterações. Então, o que se percebeu é que nós temos como se fossem portinhas aí em várias regiões do nosso corpo que recebem estes hormônios durante toda a vida, até a gente entrar na menopausa. E aí, quando a gente está próxima da última menstruação, né, no climatério que a gente chama, a gente para de ter essa grande quantidade desses hormônios. Então, todas essas regiões sentem. Então, por isso que você tem mais dores, você está se sentindo mais cansada, por isso que você vem sentindo que tudo isso está acontecendo. Além disso, né, dessa regulação aí de várias partes do corpo, o que a diminuição desses hormônios ela faz? Ela interfere na nossa capacidade de ganhar os nossos músculos. Então, quando eu tenho uma diminuição do estrogênio, os meus músculos, que quando trabalhados, que a gente só ganha músculo se a gente trabalhá-los, tá? Então, os meus músculos, quando trabalhados antigamente, eles conseguiam, de certa forma, manter um tônus, ficar rígidos, aumentar. Com a diminuição do estrogênio, eu perco essa capacidade. Então, eu diminuo a capacidade de guardar músculos, armazenar músculos. E isso faz com que você sinta que você está muito mais flácida. Isso faz com que você sinta que o seu braço, sua perna, seu bumbum murcharam. Isso te faz engordar com mais facilidade. E eu vou explicar a relação dos músculos. Então, deu para entender? Então, assim, a dificuldade nesta fase de emagrecer, ela também vem com uma certa dificuldade na criação dos nossos músculos. Como funciona o aumento dos nossos músculos? Nós temos que comer proteínas. Acontece uma série de mudanças químicas no nosso corpo e essas proteínas elas ficam disponíveis para irem para os nossos tecidos. Eu tenho proteína para ir para a unha, para o cérebro, para o músculo, para o meu estômago. Eu tenho proteína para ir ser distribuída, porque nosso corpo é formado de proteínas. Como eu garanto que essa proteína vai parar no meu músculo? Eu preciso movimentar este músculo. E aí que entram os exercícios específicos que garantem que eu vou pegar essa proteína que eu consumi na minha alimentação e eu vou conseguir levar para o músculo que eu quero. Se eu não fizer exercícios, essa proteína ela vai passar pelo meu músculo e não vai ser absorvida. Muito pelo contrário, eu posso até consumir proteínas, mas se eu não estimulo meus músculos, ele não aumenta de tamanho, ele não ganha tônus muscular, não ganha tônus. Deu para entender? Só que, gente,
O processo natural de diminuição do estrogênio acontece na menopausa e nos dá uma certa dificuldade de ganhar músculos. Ela é reversível a qualquer momento que você decida movimentar os seus músculos. Então, assim, quando eu começo a contar um pouquinho da fisiologia, o que de fato acontece aí, para que vocês sintam tudo isso que vocês sentem na menopausa, sempre tem gente que fica mandando aí carinha de choro, não, porque pelo amor de Deus, eu não vou ter solução, eu vou ficar para sempre assim. Gente, muito pelo contrário, se uma senhora de 100 anos começar a fazer exercício, ela consegue ganhar massa muscular. Diferente de quando a gente tinha 20, óbvio, mas 100 anos de idade, com os hormônios lá embaixo, consegue-se ganhar massa muscular, mas não é na cama. A gente ganha massa muscular movimentando os músculos. Então, gente, deixa eu explicar para vocês, porque isso não é a área de vocês, então vocês não são obrigadas a saberem. Os exercícios são estímulos para o nosso corpo. E cada tipo de exercício vai exercer uma função diferente no nosso corpo. Por que você se frustra? Por que você continua flácida quando mesmo fazendo, por exemplo, caminhada? Por que você se frustra? Por que você continua se sentindo flácida fazendo aula de zumba, por exemplo? Por que você se sente flácida fazendo aula de pilates, por exemplo? Porque cada tipo de exercício exerce uma influência diferente no nosso corpo. Para que a gente consiga, de fato, aumentar os nossos músculos, garantir que os músculos fiquem mais fortes, eu preciso de um tipo de exercício, que são os exercícios com peso. A caminhada, a corrida, a natação, a hidroginástica não são exercícios com peso. Tem que fazer, eu falo disso, assista qualquer outra live minha aí que eu falo sobre isso. Mas não são exercícios focados, específicos para o aumento dos músculos. Então, se eu quero aumentar os meus músculos, porque eu tô me sentindo flácida, se eu quero aumentar os meus músculos porque eu tô sentindo que minha perna murchou, que meu bumbum murchou e que minha barriga aumentou, eu preciso fazer exercícios com peso. Mas eu entendo que vocês não querem ir para uma academia de ginástica, talvez vocês já tenham se frustrado numa academia, não conseguiram o resultado que gostariam ou até se machucaram. Talvez você não soubesse que dá para você fazer esses exercícios e ganhar músculos na sua casa. É o que as alunas do meu programa fazem. Elas não querem ir na academia, elas não têm paciência de ir na academia, elas têm medo de ir na academia. Então elas treinam em casa, seguindo as orientações do programa. Beleza, e o que esses músculos têm a ver com o emagrecimento? Porque até agora eu estava falando da flacidez. O que os músculos têm a ver com o emagrecimento? É o seguinte, junto com essa perda de massa muscular que nós tivemos desde aí dos 30 anos, se a gente ficou sem fazer exercício, então se desde os 30 anos você está sem fazer exercícios com pesos, você vem percebendo que seus músculos vêm diminuindo. Junto com isso, o seu metabolismo também diminui. E o que é o metabolismo diminuir, gente? É a nossa capacidade de queimar calorias. A gente tem um metabolismo durante os exercícios, então enquanto eu estou fazendo os exercícios, eu estou gastando uma certa quantidade de calorias, tudo bem? Então se eu estou lá fazendo uma aula, eu estou gastando calorias. Mas à medida que eu tenho mais músculos, eu consigo queimar mais calorias. Agora à tarde eu tomei um açaí. Eu amo açaí. Só que açaí é extremamente calórico, gente. Extremamente calórico. Um pó, 200 ml, né, de açaí é super calórico. Por que eu não engordo tomando um açaí? Porque eu tenho muita massa muscular. De certa forma, aos meus 45 anos, eu tenho músculos que garantem que o meu metabolismo fique acelerado.
Então, qual é essa relação? Perder peso, gente, perder peso, perder medidas é fácil, porque tem inúmeras estratégias aí. Você pode fazer jejum, você pode ficar sem comer uma refeição, você pode diminuir os carboidratos, você pode... Isso é fácil. O que é o difícil? É construir um corpo saudável. É construir um corpo sem tanta gordura, mas com a massa muscular. Então, quando me perguntam, Bruna, por que você carrega peso? Por que você treina pesado? Por que você tem músculo? Porque eu tô querendo manter o meu metabolismo acelerado. Porque eu tô querendo manter o meu corpo saudável. Existem estudos que mostram que a maior longevidade hoje está relacionada à quantidade de músculos que a gente tem. Então, mesmo que a gente não fale aqui só de estética, todo mundo quer ter um corpo legal. Todo mundo quer. Mesmo que você não mostre, você quer se olhar no espelho e achar que está legal. Só que antes disso, gente, a gente tem que pensar na nossa saúde. O que é saudável? E ter músculos, hoje os estudos mostram que é extremamente saudável. Então, talvez aí você tenha uma resistência para fazer certos tipos de exercício, porque você nem imaginava que a mulher na menopausa precisava fazer exercícios diferentes. Eu recebo vários questionamentos diariamente. Bruna, eu tenho hérnia de disco, eu posso fazer o seu programa? Pode. Bruna, eu tenho condromalácia, eu posso fazer o seu programa? Sim. Bruna, eu estou com fasciite plantar, eu posso fazer o seu programa? Sim. Muitas de vocês adquiriram estes problemas fazendo exercício errado na academia, não é? E aí agora você fala assim, putz, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas como que eu vou fazer exercício? Além dessas dores que você tem, que se machucou fazendo alguma coisa errada lá atrás, você tem indisposição, você não sabe por onde começar. E por isso, gente, que tem exercícios específicos para menopausa. Não adianta você ir na academia, musculação é vida, musculação salva vidas. Ótimo quem está na academia e está fazendo a musculação, continue. Agora, 70% da população não está na academia fazendo musculação, está com medo e sabe que precisa fazer exercício. 70% da população não faz exercício, gente. A população menopáusica não faz exercício porque tem medo de ir à academia. Talvez você não soubesse que existe sim uma maneira de você se exercitar dentro da sua casa, sem ninguém te ver. Existe um programa que é direcionado, que vai cuidar das suas dores, que vai te ajudar a melhorar as suas dores, que vai te ajudar a construir de maneira saudável os seus músculos e também vai te ajudar a perder essa gordura indesejada aí que você tem. Como eu falei, perder peso rápido é extremamente fácil, a gente consegue. Até porque, assim, estratégias loucas para emagrecer existem, mas, gente, isso não é saudável. O que é saudável? Construir músculos. O que é saudável? Perder gradativamente essa gordura aí que vem te acompanhando. Eu sei que existe um número absurdo de mulheres que se sentem perdidas nessa fase da vida. Você nem sabia o que era a menopausa. E agora você nem imagina o que fazer para se livrar de todos esses sintomas. Então é um número absurdo, é um número enorme de mulheres que não sabem por onde começar. E é por isso que eu tenho essa missão de ajudar essas milhares de Neusas, Carlas, Flávias, Fábias, que não sabem para onde ir, que não sabem por onde começar, mas que gostariam muito de ser saudáveis na menopausa. Que não sabem por onde começar, mas que desejam se olhar no espelho e se sentirem bem. Que desejam usar qualquer roupa, não é a roupa que escolhe, é eu escolho aquela roupa que eu quero usar.
E é por isso, gente, que eu criei o meu programa, que é o programa Menopausa Fit. É um programa 100% online que você faz do seu celular. Se você tiver um computador, você faz. Se você quiser assistir na televisão, você assiste. E são aulas de 20 a 30 minutos diários que você faz dentro da sua casa com toda a segurança e com o meu acompanhamento. Não é acompanhamento da minha equipe, da minha estagiária, do pessoal que trabalha comigo, é o meu acompanhamento. Mestrado, doutorado neste assunto e criadora do método. Eu sei cada exercício que tem ali dentro. Eu sei para que serve cada minuto de exercício que tem dentro da metodologia Menopausa Fit. O que a gente sabe dos músculos? Que se eu tô treinando hoje com essa garrafa aqui, ó, de 5 quilos, daqui a um mês eu tenho que aumentar esse peso. Por quê? Porque o meu músculo, ele se adapta a esses 5 quilos. Então eu preciso progredir com as cargas para que eu consiga aumentar os meus músculos. Talvez na academia você tenha medo de fazer isso, porque se você for na máquina, cada quadradinho da máquina são 5 quilos. Aqui na sua casa você consegue progredir com meio quilo. 5 para meio é uma baita diferença. Na academia, os aparelhos são engessados, você senta lá e fica. Em casa, você vai fazer o exercício de acordo com a sua condição. Então tem aquele exercício para que consegue fazer no chão. Tem a adaptação do exercício para aquela que vai precisar fazer na parede. Tem a adaptação de exercícios, sequências, para aquela que não faz absolutamente nada. A gente tem exercícios para quem tem dor no joelho. Por quê? Porque a gente vai complementando as aulas com as sequências de dores nos joelhos. Ah, eu tenho dor no pé. Eu oriento para, neste momento, você não fazer saltos, você não fazer impacto. Talvez a caminhada doa seu pé. Então, a gente vai tratar o seu pé antes de você progredir nos exercícios. Não tem saúde sem músculos. Não tem saúde sem exercícios. Isso não sou eu que tô rogando uma praga. Isso, qualquer médico de qualquer especialidade que você for vai te falar isso. Aliás, os médicos te cobram isso há anos. Só que até então você conseguia manter o bumbum lá, a barriga não era tão grande, você nem ligava muito para a questão. Agora, na menopausa, o seu corpo grita. Você não entende o que está acontecendo. E é por isso que eu tô aqui para te falar. O que está acontecendo, gente, é sedentarismo. É falta de condicionamento físico. É falta de uma alimentação saudável. E talvez porque você nunca teve tempo de pensar sobre isso. Talvez você nunca se ligou disso, você nunca se sentiu tão mal. E a menopausa, ela grita, tem alguma coisa aí dentro de vocês que fala assim, não tô normal, eu preciso melhorar. E se você quiser me ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Não cai do céu, não tem milagre. Faça a sua parte. Se precisar da minha ajuda, tô aqui para te ajudar. Beijo, meninas. Boa noite e até a próxima.